Jeremias capítulo 35. Palavra que veio do Senhor a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes de beber vinho. Tomei então a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos e todos da casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, a qual estava junto à câmara dos príncipes, que é acima da câmara de Maacéias, filho de Salum, guarda da porta. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças e copos cheios de vinho, e disse-lhes: Bebei vinho. Porém eles disseram: Não bebemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: Nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Nem edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a tereis. Em vez disso, habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, onde vós peregrinais. E nós temos obedecido à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto ele nos mandou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nós, nem nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas. Nem edificamos casas para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem sementeira. E habitamos em tendas, e assim temos obedecido e feito conforme a tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiu a esta terra, dissemos: Vinde e vamos a Jerusalém por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Por acaso nunca aceitareis ensino para obedecer às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que mandou a seus filhos que não bebessem vinho, foram obedecidas, pois não o beberam até hoje, por terem ouvido ao mandamento de seu pai. E eu vos tenho falado, insistindo em falar, mas vós não me ouvistes. E enviei a vós a todos os meus servos, os profetas, insistindo em enviá-los para dizerem: Convertei-vos agora cada um de seu mau caminho, e fazei boas vossas ações, e não sigais a outros deuses para lhes servi-los, e assim vivereis na terra que dei a vós e a vossos pais. Porém não inclinastes vossos ouvidos, nem me obedecestes. Dado que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que lhes mandou, mas este povo não me obedece, portanto assim diz o Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel: Eis que eu trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles. Pois eu lhes falei, mas não ouviram. Eu os chamei, mas não responderam. E disse Jeremias aos da casa dos recabitas: Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Por obedecerdes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardardes todos os seus mandamentos, e fizerdes conforme a tudo quanto ele vos mandou, portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Nunca faltará homem da descendência de Jonadab, filho de Recabe, que esteja diante de minha presença todos os dias. Jeremias capítulo 36. Sucedeu no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma para ti um rolo de livro e escreve nele todas as palavras que falei a ti sobre Israel e sobre Judá e sobre todas as nações, desde o dia em que comecei a falar a ti, desde os dias de Josias até hoje.
Talvez a casa de Judá ouça todo o mal que eu penso lhes fazer, para que cada um se converta de seu mau caminho. Então eu perdoarei a maldade e o pecado deles. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e Baruque escreveu da boca de Jeremias, em um rolo do livro, todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. E Jeremias mandou a Baruque, dizendo: Eu estou preso, não posso entrar na casa do Senhor. Portanto, entra tu e lê o rolo que escreveste de minha boca as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia do jejum. E também as lerás aos ouvidos de todo Judá, os que vêem em suas cidades. Talvez a oração deles chegue à presença do Senhor e cada um se converta de seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem pronunciado contra este povo. E Baruque, filho de Nerias, fez conforme a tudo quanto o profeta Jeremias havia lhe mandado, lendo naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. E aconteceu no 5º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no 9º mês, que proclamaram jejum diante do Senhor, a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Então Baruque leu naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no pátio de cima, à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. E Miqueias, filho de Gemarias, filho de Safã, quando ouviu todas as palavras do Senhor naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escriba, e eis que estavam ali sentados todos os príncipes, Elisama, o escriba, Delaías, filho de Semeias, Elnatã, filho de Acbor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias, como também a todos os príncipes. E Miqueias lhes anunciou todas as palavras que tinha ouvido enquanto Baruque lia no livro aos ouvidos do povo. Então todos os príncipes enviaram a Geude, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, para que dissesse a Baruque: Tome o rolo em que leste aos ouvidos do povo e vem. Então Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo em sua mão e veio a eles. E lhe disseram: Senta-te agora e o lê aos nossos ouvidos. E Baruque leu aos seus ouvidos. E sucedeu que, quando ouviram todas aquelas palavras, cada um se voltou espantado uns aos outros e disseram a Baruque: Sem dúvida alguma, anunciaremos ao rei todas estas palavras. E perguntaram a Baruque, dizendo: Conta-nos agora, como escreveste todas estas palavras da boca de Jeremias? E Baruque lhes disse: Ele me ditava de sua boca todas estas palavras, e eu escrevia no livro com tinta. Então disseram os príncipes a Baruque: Vai e esconde-te tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estás. E foram ao encontro do rei no pátio, porém o rolo depositaram na câmara de Elisama, o escriba, e contaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então o rei enviou a Geude para que tomasse o rolo, e o tomou da câmara de Elisama, o escriba, e Geude o leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam junto ao rei. E o rei estava na casa de inverno, no 9º mês, e havia diante dele um braseiro aceso. E sucedeu que, havendo Geude lido 3 ou 4 colunas, rasgou-o com uma lâmina de escrever e lançou-o no fogo que tinha no braseiro, até que o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. E não temeram nem rasgaram suas vestes, o rei e todos os seus servos que ouviram todas estas palavras. E ainda que Elnatã, Delaías e Gemarias tenham rogado ao rei que não queimasse aquele rolo, mesmo assim ele se recusou a os ouvir. Em vez disso, o rei mandou a Jerameel, filho do rei, a Seraías, filho de Azriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem ao escriba Baruque e ao profeta Jeremias. Mas o Senhor havia-os escondido. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois do rei ter queimado o rolo
e as palavras que Baruque tinha escrito da boca de Jeremias, dizendo: Toma de novo outro rolo e escreve nele todas as primeiras palavras que estavam no primeiro rolo, o qual queimou Jeoaquim, rei de Judá. E dirás a Jeoaquim, rei de Judá: Assim diz o Senhor: Tu queimaste este rolo dizendo: Por que escreveste nele dizendo: Certamente virá o rei da Babilônia e destruirá esta terra, e fará com que não fiquem nela homens nem animais? Portanto, assim diz o Senhor quanto a Jeoaquim, rei de Judá: Ele não terá quem se sente sobre o trono de Davi, e seu cadáver será lançado ao calor do dia e à geada da noite. E punirei a ele, assim como a sua semente e a seus servos, por sua perversidade, e trarei sobre eles, sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá, todo o mal que tenho lhes dito, mas não quiseram ouvir. Então Jeremias tomou outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escriba, o qual escreveu nele da boca de Jeremias todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado a fogo, e ainda foram acrescentadas a elas muitas outras palavras semelhantes. Salmo capítulo 85. Foste favorável, ó Senhor, à tua terra, restauraste a Jacó de seu infortúnio. Perdoaste a perversidade de teu povo, encobriste todos os seus pecados. Removeste toda a tua indignação, do ardor de tua ira te desviaste. Restaura-nos, ó Deus de nossa salvação, e cessa a tua ira de sobre nós. Acaso estarás irado contra nós para sempre? Estenderás a tua ira de geração em geração? Não voltará a dar-nos vida para que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos tua bondade, Senhor, dá para nós tua salvação. Escutarei o que o Deus, o Senhor, falar, pois ele falará de paz a seu povo e aos seus santos, contanto que não voltem à loucura. Certamente sua salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A bondade e a verdade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. E o Senhor também dará o bem, e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá diante dele, e ele nos porá no caminho de seus passos. Salmo capítulo 86. Inclina teus ouvidos, Senhor, e ouve-me, porque estou aflito e necessitado. Guarda minha alma, porque eu sou dedicado a ti. Ó Deus, salva o teu servo que confia em ti. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu clamo a ti todo dia. Alegra a alma de teu servo, porque a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom, perdoador e grande em bondade para todos os que clamam a ti. Inclina, Senhor, teus ouvidos à minha oração e presta atenção à voz de minhas súplicas. No dia de minha angústia, clamarei a ti, pois tu me responderás. Não há semelhante a ti entre os deuses, ó Senhor, e nem obras como as tuas. Todas as nações que tu fizeste virão e se prostrarão diante de ti, Senhor, e elas glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e fazes maravilhas. Somente tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e eu andarei em tua verdade. Une meu coração com o temor ao teu nome. Louvarei a ti, ó Senhor meu Deus, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste minha alma das profundezas do Sheol. Ó Deus, pessoas arrogantes têm se levantado contra mim, e muitos violentos procuram matar a minha alma e te desprezam. Porém tu, Senhor, és Deus misericordioso e piedoso, tardio para se irar e abundante em bondade e verdade. Volta-te para mim e tem piedade de mim.
Dá tua força a teu servo e salva o filho de tua serva. Faze-me um sinal de bondade para que os que me odeiam vejam e se envergonhem, porque tu, Senhor, tens me ajudado e consolado. Hoje foi o dia 303 do nosso plano de leitura bíblica. Seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em 1 ano e seguimos aprendendo mais de Deus e, o que é mais importante, permitindo que Deus transforme os nossos corações segundo a sua vontade. Você crê que outras pessoas precisam ouvir esta palavra? Compartilhe essa leitura com elas e convide-as a fazê-la junto conosco. Por hoje eu vou ficando por aqui. Peço a Deus para abençoar a sua vida. Peço a Deus para transformar o seu coração segundo a vontade dEle. E antes de me despedir, lembrar de pedir aquele like no vídeo. Vou ficando por aqui. Até amanhã, se o nosso Senhor nos permitir.